E agora essa parte aqui. Ore no koto wa otou-sama to yobu you ni jouryu rashiku. Ore no koto, literalmente, sobre a minha pessoa. Então, em relação a mim, sobre ore, eu, um jeito masculino e informal de falar eu, ore no koto wa, então, da minha parte, eu, barra, da minha parte, otou-sama. Lembram que tem. Lembram ou não, né? Você já deve ter notado que esse sama é um jeito mais polido. Parece que eu tô deixando a pessoa numa hierarquia ainda superior. Quem assistiu Naruto legendado, por exemplo, vai lembrar do Hokage-sama. Eu tô tratando o Hokage com um jeito super respeitoso. Talvez você já tenha escutado Oto-san. Oto-san, pai. Só que Oto-sama vai ficar. Nossa, o que aconteceu com a minha voz? Oto-sama vai ficar mais polido, um jeito mais respeitoso de chamar o pai. Então, Oto-sama to yobu. Yobu, chamar. Então, vai chamar de quê? Vai chamar de Oto-sama. Só que aqui, depois do verbo, a gente tem esse yoni. Eu até deixei separado aqui a nuance que vai expressar nesse caso. É quase como uma instrução. Então ele está falando para ela buscar fazer aquilo, para ela procurar estar fazendo aquilo, que no caso é Oto-sama to yobu, chamar ele de Oto-sama. Se fosse adaptar para o português, seria como um, sei lá, é meu excelentíssimo pai, talvez, alguma coisa assim. Mas voltando aqui pro Yoni, que eu estava explicando, que ele tá falando para ela buscar fazer aquilo, é uma instrução dele. Yobu Yoni, você procurar me chamar dessa forma. Exemplos. Ashita wa okurenai yoni. Ashita wa, falando sobre ashita, amanhã. Okurenai, okureru, atrasar. Na negativa, okurenai, não atrasar. Então, okurenai yoni, não se atrase amanhã. Toma cuidado para não se atrasar amanhã. Busque não se atrasar amanhã. Okurenai yoni. Shizuka ni suru yoni. Shizuka ni suru, ficar em silêncio. Então, uma instrução para ficar em silêncio. Fique em silêncio. Toma cuidado aí. Busque ficar em silêncio. E em seguida ele fala Jouryu rashiku. Esse Jouryu seria tipo alto nível, né? Algo refinado. E rashiku, como deve ser uma pessoa refinada, nesse caso. Por exemplo, rashiku, de maneira típica, da forma que você espera que seja alguma coisa. Talvez você já tenha estudado o rashi, alguma coisa rashi, que tem esse sentido de o esperado de algo. Por exemplo, eu até dou esse exemplo direto quando eu explico sobre rashi, mas você já assistiu Terrace House, reality show que tem na Netflix? Tem uma galera que mora lá numa mesma casa, 3 homens e 3 mulheres, e geralmente é mais numa vibe deles buscarem um encontro romântico, né? Buscarem um par. Eles fazem um reality show na intenção de formar casais. E às vezes rolam papos do tipo: Type wa nan desu ka? Qual que é o tipo de pessoa que você gosta? E daí quando as meninas estão conversando no Terrace House, às vezes você vê algumas japonesas respondendo que o tipo delas, que o tipo de homem que elas gostam é otoko, otokorashi. Então, otoko significa homem, né? Otokorashi seria um homem típico, tipo o padrão, o que é esperado de um homem na mentalidade daquela pessoa. Então vamos supor que para ela um homem é alguém que tem que abrir a porta, ou sei lá, um homem é alguém que tem que proteger a namorada, tem que ser um lutador e proteger a namorada. Sei lá, tô inventando, tá, pessoal? Exemplos da idealização da pessoa. Mas otokorashi teria esse sentido de o típico de tal coisa. Como deve ser
tal coisa. Então, sensei rashi é até o exemplo aqui de baixo, ó. Sensei rashi é um professor que ele age mesmo como um professor. Então, é a cara de alguma coisa. Se eu falo que ele é um sensei rashi, ele é um sensei que tem cara de sensei. Ele é o típico de um sensei. Ele é como deveria ser um sensei. Beleza? Essa é a ideia do rashi. Então, quando você vê esse rashika, pode pensar que é uma variação do rashi, mas no sentido de você agir dessa forma. Otoko rashi seria esse homem padrão. Então, agora, otoko rashika é no sentido de você fazer alguma coisa da forma que se é esperada de um homem. Deu para entender? Otoko rashiku sekinin o tore. Sekinin o toru. Sekinin é de responsabilidade. Então, sekinin o toru, tomar a responsabilidade, assumir a responsabilidade de algo. Sekinin o tore, assuma a responsabilidade. Otoko rashiku. Então, como deve ser um homem, da forma que deve fazer um homem. É isso que está expressando aqui. Outro exemplo. Kare wa sensei rashiku kibishii. Kibishii é que é rígido. Então, sensei rashiku, da forma que é esperada, da forma que é padrão, típica de um sensei, ele é kibishii. Beleza? Kare wa, falando sobre ele, sensei rashiku kibishii. Ponto importante, no uso mais comum, assim, no uso correto de gramática, o rashi você tem que usar para alguém que realmente é aquilo. Então, eu não posso falar aqui sensei rashi para alguém que não é sensei. Entendeu? Daí eu usaria o mitai, por exemplo, para falar que parece sensei. Nesse caso aqui, ó, sensei rashiku, como se espera de um professor, como o típico de um professor, agindo como deve ser um professor, mas eu tenho que estar falando para um professor mesmo, entendeu? O rashi eu uso para quem realmente é aquilo. Então, sei lá, se o meu cachorro ele está agindo de uma forma que parece um homem, eu não posso falar que o meu cachorro é otokorashi. Eu poderia falar, sei lá, otokomitai. Daí sim, parece um homem. Mas o rashi, então, eu poderia falar só se for para um homem mesmo. Otokorashi otoko é um homem que é o típico de um homem. Certo? É nesse sentido. Rashiku, de forma esperada de algo. Portanto, Joryu rashiku seria o que é esperado, o que é o típico de uma pessoa refinada. Então ele quer parecer, ele quer passar essa imagem de que eles são chiques, que eles são refinados. Por isso que ele fala, você tem que me chamar de Oto-sama, porque você é uma pessoa refinada, então você tem que agir como se espera de uma pessoa assim. Ok? E daí ela responde Chichi, que é um jeito de falar pai também, né? O próprio pai. E ele responde com Yoshi. Beleza? Certo? Ok. Papai? Ok. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.